Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 6 horas e 57 minutos. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. E vamos falar do seu time aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM. E vamos falar do Fluminense, que fez aí uma boa vitória diante da equipe do Corinthians. Vamos ouvir o gol do Tricolor, que deu 1-0 no placar. Fez o cruzamento, tirou o Fagner, insiste o Flusão com o Scarpa, botou na área, o desvio, Richarlison pra fora! E ele está dando pênalti! É pênalti para o Flusão, foi empurrado Richarlison! Na bola Cícero, no gol Cássio, eu sou mais você, Cícero! Eu sou mais você, estou sentindo um delicioso cheiro de gol. Autoriza o árbitro, Cícero correu, pé esquerdo, bateu, defendeu, Cássio voltou, Cícero bateu, é festa! Ele bateu mal o pênalti, Cássio defendeu, mas voltou pra ele, e aí não teve perdão, pé direito, fundo do barbante, é o primeiro do Flusão. Ah, esse é o Flusão que eu gosto, esse é o Flusão que eu conheço. Cícero, ele abre o placar que tá mostrando. O Flusão tá bonitão, tá na frente, tem Timão, não tem nada! Bradesco Esportes. Tá aí, esse gol do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM com o Rodrigo Campos. Vamos agora ver o noticiário do Tricolor. Gabriel Esquerdo chegou com as informações. E o Fluminense venceu o Corinthians ontem à noite, jogando em Brasília, no estádio Mané Garrincha, por 1-0. O Tricolor chegou à vitória graças a um gol de Cícero. O próprio jogador bateu o pênalti e perdeu, mas no rebote conferiu para o fundo das redes do Corinthians. Com o resultado, o Fluminense ocupa a 9ª colocação do torneio, mas tem o mesmo número de pontos do 4º colocado, que hoje é o Santos, e só perde para essa equipe no número de vitórias. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. A rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Vamos destacar o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, começando pela equipe do Flamengo. Mauro Santana. Os jogadores que participaram da delegação que viajou na terça-feira para Belo Horizonte, onde na quarta o Flamengo venceu por 1-0 o Cruzeiro no Mineirão pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, se reapresentam hoje no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando a preparação para a partida diante do São Paulo, pela 9ª rodada no próximo domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, dos quais Rodinei será reavaliado. O jogador saiu de campo reclamando de dores na panturrilha direita. No entanto, a princípio, não será problema para este fim de semana. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, o Mauro Santana com destaque da equipe do Flamengo aqui na rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Vamos falar de Botafogo? Thier Leal chega com as informações do Alvinegro. O grande destaque do jogo entre Botafogo e América Mineiro ficou, é claro, para o atacante Sassá. Ele marcou 3 gols na partida e chegou a 4 gols com a camisa do Botafogo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do clube na competição nacional está atrás apenas de 4 jogadores. O Bruno Rangel da Chapecoense, que tem 7 gols marcados, Grafite do Santa Cruz, que marcou por 6 vezes, Rafael Moura do Figueirense, o He-Man, anotou por 5 oportunidades, e Gabriel Jesus
Jesus do Palmeiras tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Tcheléu, com informações da equipe do Botafogo. Vamos ao Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem conta tudo do tricolor é Gabriel Esquerdo. E o Fluminense venceu o Corinthians ontem à noite, jogando em Brasília, no estádio Mané Garrincha, por 1-0. O tricolor chegou à vitória graças a um gol de Cícero. O próprio jogador bateu o pênalti e perdeu, mas no rebote conferiu para o fundo das redes do Corinthians. Com o resultado, o Fluminense ocupa a 9ª colocação do torneio, mas tem o mesmo número de pontos do 4º colocado, que hoje é o Santos, e só perde para essa equipe no número de vitórias. Para a próxima partida diante do Paysandu, Vasco da Gama deve poder contar com o goleiro Martin Silva de volta depois da fracassada campanha do Uruguai na Copa América Centenário. O uruguaio é esperança para que o time vascaíno passe a não tomar mais tantos gols como foi nas últimas rodadas. Bradesco Esportes. Vamos falar de futebol internacional aqui na Bradesco Esportes FM. Quem me chama é Bruno Lousada. O atacante Álvaro Morata está cada vez mais perto de voltar ao Real Madrid. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o espanhol pediu um salário de 29 milhões de reais por ano para a Juventus. Este valor é maior que os salários mais elevados do elenco, os do ídolo Buffon e da estrela francesa Paul Pogba. Além disso, o valor representa quase 4 vezes o atual salário de Morata. Real Madrid, o ex-clube do atacante, deve fazer uma proposta de 30 milhões de euros pelo jogador, cerca de 115 milhões de reais. Por isso, é pouco provável que Morata fique na velha senhora para a próxima temporada. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 7h54, você está em 91.1 na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Vamos falar do Vasco da Gama? No Vasco da Gama temos a palavra de Éder Luiz, o atacante da equipe Cruz Maltina, que fez gol na última partida diante do Náutico, placar 3-2, voltou a marcar depois de ter ficado desde 2013 em jejum, é certo que muito tempo também machucado. O jogador fala sobre o gol e também a possibilidade da titularidade no Vasco. Não só comigo, mas todos que estão no banco, né, e são todos de qualidade, né, por isso que a gente tem um grupo enxuto, um grupo, né, que o Jorginho confia muito, né, a gente respeita quem está jogando, né, como eu já tive a oportunidade também de ser titular e sempre teve o respeito do companheiro, né, e esse é o nosso objetivo, né, de estar sempre, né, servindo, né, e procurando sempre a titularidade. Lógico que a gente sabe, não é um jogo que vai te colocar em condição de titular, mas sim daqui que você vem produzindo desde o começo do ano, a pré-temporada, né, o que o treinador está pensando, né, a ideia que ele tem na cabeça. Então, e o Jorginho coloca muito isso, né, ele assim, ele tem uma maneira de trabalhar, né, de que não faz coisa por acaso, não, ele vai também em cima do adversário, né, jogo fora, alguns jogos ele sabe que o jogo é um pouco mais duro, então ele sabe quem pode contar, então, né, todos têm que estar ligados que a oportunidade sempre aparece. Vamos ao Flamengo, a equipe da Gávea chega com o destaque de Mauro Santana. Flamengo e Fluminense confirmaram a realização do clássico Fla-Flu para a Arena das Dunas, em Natal, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A partida, inicialmente marcada para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde o Flamengo enfrenta o São Paulo neste fim de semana pela 9ª rodada do Brasileirão, não poderá ser realizado neste estádio, já que o Flamengo, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com a perda de um mando de campo, terá que atuar a 100 quilômetros da capital federal ou do Rio de Janeiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Fluminense é destacado agora por Gabriel Esquerdo com todas as informações do tricolor.
e a equipe do Fluminense venceu o Corinthians ontem à noite jogando em Brasília por 1-0, gol do meio atacante Cícero, depois de ter perdido o pênalti ele mesmo, e o próprio jogador pegou o rebote e converteu, o que deu a vitória para a equipe do Fluminense. Com o resultado, o tricolor das Laranjeiras chega aos 13 pontos na competição e ocupa a 9ª colocação na tabela. Isso porque tem uma vitória a menos do que todos os times que estão à sua frente, até chegar ao Santos, que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos da equipe do Rio de Janeiro. O treinador da equipe, Lever Coupe, faz uma análise da partida. Ele acredita que o jogo não foi muito bom tecnicamente, mas ressalta que para ele a vitória do Fluminense foi justa. No ângulo assim, do aspecto técnico, assim, não foi um jogo muito bonito, né? Mas os dois times praticamente se neutralizaram, marcaram muito bem. Mas eu acho que mesmo assim a vitória acabou sendo justa. Então não foi um jogaço assim, mas ela tem um valor muito grande para nós, porque vencemos um concorrente direto, né? Vencendo o melhor time do Brasil nesses últimos 2 anos. E então temos que considerar isso. E foi muito importante a vitória. Estávamos empatando alguns jogos e dessa vez a bola entrou. Poderia ter entrado das outras vezes, mas agora ficou de uma maneira, e entrou da maneira como foi, né? Aí no caso defendeu, a bola ainda sobrou para o Cícero, mas acho que foi uma vitória merecida, né? Apesar assim, vamos dizer, de um nível apenas regular tecnicamente de jogo. Tá, então esse foi o Lever Coupe falando dessa vitória do Fluminense sobre o Corinthians ontem à noite. E lembrando que o Fluminense não tem folga. Hoje já viaja para Recife, onde enfrenta o Sport no próximo domingo às 4 da tarde. E amanhã tem treinamento pela manhã no CT do Náutico. O Fluminense deve manter a mesma escalação para a partida do próximo domingo. A única dúvida fica por conta de Marco Júnior. O jogador tomou uma pancada na cabeça e saiu da partida com a cabeça muito inchada e fará exames em Recife para saber se tem condições de jogo para a partida do próximo domingo. Gabriel Esquerdo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos ao Botafogo, quem chega é Tia Leal. O meio-campo Marquinho, que veio do Macaé após a disputa do Campeonato Carioca, atuou apenas por 4 partidas no Botafogo e já será emprestado agora ao Atlético Goianiense até dezembro deste ano. 4 partidas, como disse, apenas 2 como titular na equipe do Botafogo, atuando no setor de meio-campo. Ele que tem contrato com a equipe de General Severiano até dezembro de 2017. Tá certo, esse Tia Leal com os destaques do Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Vamos dar um pulinho na Europa. Ricardo Tavares me chama. E o zagueiro Martin Skrtel está perto de sacramentar sua saída do Liverpool. De acordo com o jornal inglês The Guardian, a equipe inglesa aceitou a proposta de 5,5 milhões de euros do Fenerbahçe, quase 27 milhões de reais. O zagueiro tem 31 anos e está nos Reds desde 2008 e já jogou 320 vezes com a camisa do clube. Lembrando que a saída do defensor pode ser pela falta de oportunidades com o novo técnico Jürgen Klopp, já que o eslovaco foi titular apenas em 4 vezes no ano de 2016. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, esse é o Ricardo Tavares e vamos com informação da seleção olímpica, porque a lista de Rogério Micali pode trazer surpresas ao torcedor, muito por conta dos nomes acima de 23 anos que devem aparecer. Dentre os 3 possíveis nessa condição, haveria os nomes de Fernando Praz, do Palmeiras, que não tem uma frequência na seleção, e Thiago Silva, este que perdeu espaço com o ex-técnico da seleção, Dunga. Cogita-se que, principalmente pelo fato de ter reclamado da condição de reserva. A outra vaga deverá ser ocupada por Neymar, que na condição de escolher entre o Rio 2016 ou a Copa América Centenário, manifestou o interesse de figurar nas Olimpíadas. Vale ressaltar que Gilmar Rinaldi, na despedida da seleção brasileira, afirmou que teria conseguido, junto ao Bayern de Munique, a liberação do Douglas Costa. Fica aí a pergunta, né? Será que esse vai tirar a vaga de um desses na pré-lista? Será que o Douglas Costa aparece e não o Neymar? Fica aí a pergunta quanto à seleção brasileira. 8h01 no Rio. Bradesco Esportes.
Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas 25 minutos, seja muito bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, que até faz um solzinho aqui em Botafogo, mas pelo andar da carruagem, né, pelas vestimentas do pessoal todos de casaco do lado de fora, é claro, deve estar um frio na cidade maravilhosa, já fez muito frio. De manhã sofri bastante desse mal, mas vamos destacar o seu clube de coração aqui na Rádio Seu Esporte, porque tendo frio ou não tendo frio, a sua equipe tem o Campeonato Brasileiro pela frente, os 4 grandes do Rio de Janeiro, em destaque começando pela equipe do Fluminense. Gabriel Esquerdo me chama. E o jogo entre Flamengo e Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 26 de junho, estava entre as cidades de Brasília, no estádio Mané Garrincha, ou então em Natal, na Arena das Dunas. Mas a CBF ontem à tarde confirmou que a partida será mesmo realizada na capital do Rio Grande do Norte. Portanto, Fluminense e Flamengo se enfrentam na 11ª rodada na Arena das Dunas, em Natal. Da Gama, atacante Éder Luiz fala sobre os goleiros do Cruz Maltino. O Jordi esteve durante a ausência de Martin Silva, que deve retornar para a próxima rodada. É um goleiraço, né? Eu acho que até é difícil você falar, porque tem todas as possibilidades, né? Jogador de seleção, né? Mas a gente fica feliz, porque quando o Martins precisa ir para a seleção, né? O Jordi tem entrado bem. Acho que tem que ter um pouco de paciência, né? Porque é uma responsabilidade grande para ele. Ele está substituindo o Martins, então não é fácil com um atleta que é da base, né? Existe uma cobrança grande, né? Mas que correspondeu à altura, né? E a gente fica feliz também que o Martins está voltando, né? Mais um reforço muito grande que a gente ganha depois do campeonato. Vamos aqui ao Flamengo, quem me chama é Mauro Santana, com os detalhes do rubro-negro. Técnico Abel Braga revela que foi contatado por pessoas ligadas à direção do Flamengo. No entanto, o presidente Eduardo Bandeira de Melo nega que esteja negociando com o treinador para substituir Muricy Ramalho. O grupo se reapresenta no Ninho do Urubu, já na preparação para encarar o São Paulo, no clássico que será realizado em Brasília. Botafogo é com o Thier Leal aqui na Rádio do Seu Esporte. Na partida de quarta-feira contra o América Mineiro, jogando em Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, mais um recorde negativo para o Botafogo. Apenas 883 torcedores pagaram ingresso para ver a vitória diante da equipe de Minas Gerais, para uma renda de R$ 19.580, público presente de 1.255 torcedores. É o pior público dessa edição do Campeonato Brasileiro, que bateu o recorde que também pertencia ao Botafogo na rodada passada, no empate em 1-1 contra o Vitória, também em Volta Redonda. Na ocasião, 1.318 torcedores presentes apenas. Rapaz, situação complicada do Botafogo no quesito torcida. A torcida não está aparecendo, mas é claro que as condições da partida não favoreciam nem um pouco. São 8 horas e 29 minutos no Rio. Hora de Fórmula 1 aqui na Bradesco Esportes FM. James Azevedo me chama com informações sobre o Grande Prêmio de Baku, que vai ser realizado no Azerbaijão. Na Fórmula 1, a categoria realiza neste final de semana o GP da Europa, no Azerbaijão, uma nova e desafiadora pista para os competidores. Os treinos livres no traçado serão disputados nesta sexta-feira e pilotos como Fernando Alonso da McLaren e Sebastian Vettel da Ferrari comentaram sobre a novidade, que deve proporcionar boas disputas no final de semana. Para o espanhol bicampeão da categoria, será preciso rever algumas curvas
curvas na pista e outras os pilotos só poderão comentar após percorrê-las. Apesar disso, Alonso acha que no quesito segurança tudo está nos conformes e que não dá para ser pior que o também traçado estreito de Mônaco, por exemplo. Já para Sebastian Vettel, tetracampeão da Fórmula 1, a entrada dos boxes é desafiadora e o trecho na parte antiga da cidade também parece incrível, principalmente a curva 8, que passa ao lado de uma torre. Portanto, o GP da Europa em Baku acontece no domingo e será a 8ª etapa do calendário 2016 da categoria. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 8h53, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e você está no break local com muitas informações de futebol nacional e internacional para você. E vamos falar sobre o Atlético de Madrid. O Ricardo Tavares traz informações de contratação. E o Atlético de Madrid anunciou a contratação do meia argentino Nicolás Gaitán. O jogador, que pertencia ao Benfica, custou quase 100 milhões de reais à equipe do técnico Simeone. Gaitán, que está com a seleção argentina na Copa América, deve se apresentar para exames médicos após a competição. Lembrando que Gaitán tinha 6 anos de Benfica e com o time conquistou 3 campeonatos nacionais e 5 taças da Liga. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Ainda sobre futebol internacional, estrela da seleção belga da geração que chegou a ser líder do ranking mundial, meia Eden Hazard, nessa temporada não apresentou o mesmo rendimento de 2015-2016 com a camisa do Chelsea. Apesar disso, ele foi motivo de um comentário polêmico de Roy Keane, ex-Manchester e atual auxiliar técnico da Irlanda. Este revelou que se tivesse a oportunidade de marcar, Eden iria apelar para as faltas para poder parar o jogador. Segundo ele, o atleta é um franzino muito talentoso, fecha aspas. O auxiliar técnico também revelou acreditar no favoritismo, que o favoritismo do duelo contra a Bélgica está do outro lado. Irlanda e Bélgica se enfrentam no próximo sábado, a 13h, horário de Brasília, partida que você acompanha com certeza na Band, no canal Bandeirantes, TV Bandeirantes, transmitindo toda a Eurocopa, você acompanha tudo por aqui. E olhem só, o Special One poderia estar aprontando. Novo técnico do Manchester para a próxima temporada, José Mourinho, não quer ter como auxiliar técnico o ídolo da parte vermelha da cidade, Ryan Giggs. O galês esteve por 26 anos como atleta do clube e depois passou a acumular a função na comissão técnica. Segundo afirma o The Times, o português prefere ter Rui Faria ao seu lado. Mou não nutre de confiança suficiente no ex-meia da equipe para tê-lo como seu número 2. O ex-técnico do Chelsea acredita que Giggs saltou do barco nos piores momentos dos Red Devils e, por esse motivo, a dúvida. Este seria considerado também um rival pelo português. Falando de contratações, Mourinho estaria de olho principalmente nos nomes do zagueiro Stones, que inclusive interessa também ao City de Guardiola e foi procurado pelo treinador quando no Chelsea, e Julian Draxler como opção ofensiva para a equipe. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM Rio 91.1. A gente chega também com os detalhes do Botafogo no nosso Giro de Clubes. O grande destaque do jogo entre Botafogo e América Mineiro ficou, é claro, para o atacante Sassá. Ele marcou 3 gols na partida e chegou a 4 gols com a camisa do Botafogo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do clube na competição nacional está atrás apenas de 4 jogadores. O Bruno Rangel da Chapecoense, que tem 7 gols marcados, Grafite do Santa Cruz, que marcou por 6 vezes, Rafael Moura do Figueirense, o He-Man, anotou por 5 oportunidades e Gabriel Jesus do Palmeiras tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. No Vasco da Gama, Éder Luiz falou sobre a questão dos 34 jogos invictos e que a equipe chegou a se abalar um pouquinho sobre a situação de não conseguir chegar no expresso da vitória, mas agora já está tudo normalizado. É difícil, né? Eu acho que
nem tanto pela invencibilidade. Eu acho que se criou, né? Se criou um ambiente para fazer história, né? E logo caiu no último jogo, então acho que foi uma tristeza normal, né? Mas a gente sabia que um dia a gente iria perder, né? Mas quem sabe poderia ter passado esses 35 jogos. Mas acho que valeu a pena, acho que é uma experiência única que eu passei também. É a primeira vez que eu fico tanto tempo em invicto. Eu acredito que muitos jogadores também. Então, assim, é coisa que passou e agora a gente está numa nova etapa, né? Graças a Deus tivemos uma conversa, né? E uma conversa rápida e a gente sabe que time grande quando perde, né? Já tem que aproveitar a próxima partida para vencer. Tá aí, esse é o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Vasco que tem o Paysandu no final de semana pelo Campeonato Brasileiro às 4h30 da tarde. Você está em 91.1 no Rio de Janeiro. A rádio do seu esporte, a melhor escolha para você. Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Bradesco Esportes. Cidade do Esporte. Sabadão também é dia de informação na Bradesco Esportes FM. A partir do meio-dia, eu, Juan Rodrigues e toda a equipe fascinada por esportes em 91.1 chegamos com tudo do melhor para você. A prévia da rodada, bancada de opinião, entrevistas exclusivas e muito conteúdo. Vem, vamos nessa! Sábado, de meio-dia às 2h da tarde, te encontro aqui na Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 9h26, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. O melhor dial esportivo do Brasil e do mundo. Tudo sobre esporte você encontra aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o seu clube de coração, começando pela equipe do Flamengo. Mauro Santana me chama. Os jogadores que participaram da delegação que viajou na terça-feira para Belo Horizonte, onde na quarta o Flamengo venceu por 1-0 o Cruzeiro no Mineirão pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, se reapresentam hoje no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, visando a preparação para a partida diante do São Paulo, pela 9ª rodada no próximo domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, dos quais Rodinei será reavaliado. O jogador saiu de campo reclamando de dores na panturrilha direita. No entanto, a princípio, não será problema para este fim de semana. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Válvula de escape do Cruz Maltino pela direita, lateral Madison tem se notabilizado também pelas cobranças de lateral que fazem uma espécie de assistência ao ataque Cruz Maltino. Na última partida, no gol de Andrezinho, foi assim. Em média, o jogador tem demonstrado conseguir 40 metros de distância, o que inclusive poderia o colocar em outras modalidades referentes a esta questão, como o lançamento de peso. O atleta tem se inspirado nos jogos dos ingleses para fazer esse tipo de arremesso. Hora do Fluminense aqui na rádio do seu esporte. Gabriel Esquerdo me chama com os detalhes do tricolor. E o Fluminense venceu o Corinthians ontem à noite, jogando em Brasília, no estádio Mané Garrincha, por 1-0. O tricolor chegou à vitória graças a um gol de Cícero. O próprio jogador bateu o pênalti e perdeu, mas no rebote conferiu para o fundo das redes do Corinthians. Com o resultado, o Fluminense ocupa a 9ª colocação do torneio, mas tem o mesmo número de pontos do 4º colocado, que hoje é o Santos, e só perde para essa equipe no número de vitórias. O Botafogo é destacado agora com Thier Leal. Botafogo volta a vencer depois de 3 semanas, deixa a lanterna do Campeonato Brasileiro e termina a 8ª rodada fora da zona de rebaixamento, graças à vitória do Internacional diante do Atlético Mineiro. Meio-campo Marquinho é emprestado ao Atlético Goianiense até dezembro deste ano. Em 4 partidas no Botafogo, atuou apenas 2 como titular.
Marquinho que apontava como uma boa contratação, principalmente pelo que ele fez no Macaé, acabou não fazendo no Botafogo. Você está na Rádio do Seu Esporte, continue com a gente. Valeu, galera, fui! Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1.